Aburu Aboi a todos, sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje vai ser não vai ser muito demorada. Eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu vi, né, dentro do BBB, e eu estava analisando isso dentro dos aspectos de Fá. O que Fá fala sobre o que aconteceu, né, dentro desse reality? Eu já comentei aqui nos meus stories alguma coisa sobre a parte de comportamento, né, dos participantes que estavam envolvidos. O IFA fala muito sobre o IUA, o caráter no geral, as atitudes que a pessoa toma, que pode prejudicar a caminhada dela aqui na Terra, né? Se a pessoa tem atitudes boas, ela vai ter uma boa caminhada. Se ela tem atitudes ruins, decisões ruins, ela vai sofrer as consequências de tal ato. Então, tem a parte comportamental, onde o uso da bebida alcoólica pode ter levado a um mau comportamento. Esse é um ponto. O segundo ponto, bem bacana, é a parte do tabu, a parte da interdição. Aqui no Brasil também se fala de quizilas, né? Mas tem uma grande diferença entre o tabu, a interdição dentro da cultura tradicional iorubá e a cultura, a quizila, conhecida aqui no Brasil. Bom, eu fiz parte do candomblé por um período da minha vida. Hoje eu sigo apenas a cultura tradicional iorubá. Mas quando eu fiz parte do candomblé, foi me dito assim: me deram uma lista cheia de coisas que disseram que ali eram as quizilas, as interdições. Devia ter mais de 20 coisas. Não pode comer peixe de pele, não pode comer tangerina, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E aí o Pai de Santo dizia: come, se fazer mal, você para. Então é meio que um tiro no escuro. Porém, dentro da cultura iorubá, o tabu é direto, o tabu é específico, é para você. O IFA não vai te dar 10, 20, 30 tabus e vai dizer para você: faz, se fizer mal, você para. Não é assim dentro da cultura iorubá. Então eu posso falar para vocês duas passagens envolvendo tabu que aconteceu comigo e também que aconteceu com a minha PTB. E depois, no final, eu quero falar sobre um Odu Ifá com vocês, que explica sobre o tabu, por que é tão importante a gente seguir os tabus dados. E o que tem a ver o tabu com o acontecimento do BBB? Né? Diz aqui para mim no chat, se os dois participantes em questão se iniciassem em Fá, qual o tabu que eles receberiam? Comenta aqui para mim, por favor. Alguém vai chutar qual seria o tabu que eles receberiam? Muito provavelmente, né? Porque eu não sou Rumilá, né? Então eu não tenho o poder de ver lá no futuro. Mas sim, muito provavelmente, bom, entrou aqui um grande irmão meu, Tifaxé. Muito prazer, meu irmão, em receber você aqui na minha live. Obrigado por participar. Bom, Aburu Aboi a todos vocês. Tem alguns filhos meus aqui, alguns Omó aqui na live. Muito obrigado por participarem comigo. Então, sim, muito provavelmente eles teriam a interdição de bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica levaria eles a cometer
algo que prejudicasse a sua vida. E falando do tabu, né, eu vou começar a falar um pouco do tabu da minha PTB. Isso foi em 2015, 2014, 2015. Não me recordo exatamente bem o ano, mas era 2014 ou 2015. Antes da gente pensar em se iniciar em Fá, minha esposa tinha um gosto por carne de porco. Ela amava carne de porco, ela adorava. Ela não podia ver que ela já queria. E do lado desse local que a gente frequentava, tinha uma birosquinha, sabe? Aqueles pés de chinelo. Tinha um pezinho de chinelo ali do lado do barracão, né? Do centro. E do segundo andar do barracão dava para ver essa birosquinha, dava para ver tudo ali, como é que funcionava, como que era a higiene daquele local. Enfim. E ela foi até essa birosquinha e voltou com um torresmo enorme assim, desse tamanho, muito grande, suculento, cheiroso. E quando eu vi ela com aquilo na mão, eu falei, não, você não vai comer isso. Eu já tinha visto, né, o local onde era feito essa comida, e aí era uma panelinha assim, já fechada de gordura, e só dava para enfiar ali o alimento para fritar e voltar. E ela veio toda feliz com aquele torresmo na mão. E ela mordeu aquilo com tanta vontade, eu falei, não tô acreditando que você tá fazendo isso. E ela comeu, escorria a gordura assim. Enfim. E aí, passado algum tempo, ela foi se iniciar em Fá. O primeiro tabu que saiu para ela, tabu de carne de porco. Nossa, ela ficou triste, ela ficou decepcionada. Comida que eu mais gosto? Como que Fá tira isso de mim? Por quê? E aí, o Babalô disse para ela a seguinte coisa: você não pode comer carne de porco, porque a carne de porco pode trazer leucemia para você, câncer no seu sangue. Então, por isso que você não deve comer carne de porco. Então tá aqui um ponto sobre a importância do tabu da nossa vida, de você conhecer o seu tabu, de você seguir. Porque o Ifá, ele vai te aconselhar, ele não vai te dizer, você para e nunca mais come, e o Babalaô que te iniciou vai ficar falando, olha, eu tô vendo você comer carne de porco. Não, o Ifá, ele aconselha, e aí a decisão está nas suas mãos. Então, o Ifá também, ele fala muito sobre autorresponsabilidade. Nós devemos ter autorresponsabilidade. Se você quiser comer carne de porco, você come. Mas, muito provavelmente, você vai chegar a leucemia ou câncer de sangue na sua vida. E isso pode cortar a sua vida antes do tempo. E aí, ela segue à risca, não come carne de porco, é super obediente a Ifá. E depois disso, em 2017, eu sentia muita dor na vista, mas era uma dor por trás dos olhos, uma coisa incômoda demais. E eu estava com o meu sacerdote, Babá Ogundedi, e a gente estava viajando, conversando com ele, e na época eu perguntei para ele, Babá, qual é o símbolo que representa o meu Odu? Todo Babalaô que vai abrir seu templo, ele pega o símbolo, o animal dele de poder, e faz um logo e tal, e aquilo representa aquele Odu na vida dele. E ele ficou pensativo procurando qual era o animal do meu Odu. E aí ele falou pra mim assim, esse seu Odu fala muito de comida. Eu já disse pra você que você não pode comer ovo. Você tá comendo ovo? Aí na época, é até engraçado lembrar, na época tinha o carro do ovo aqui no Rio de Janeiro, né? E tinha aquela super promoção, 30 ovos por R$10. O que você acha que eu falei pro Babá? Falei, pô Babá,
lá no Rio são 30 ovos por R$10. O senhor acha que eu não estou comendo ovo? Ele falou, bom, você tem que parar agora de comer ovo, porque você pode ficar cego. E aí eu parei de comer ovo. E aquela dor nos meus olhos nunca mais eu tive, sumiu. Então foi o tabu trabalhando na minha vida. Então o tabu ele é muito importante para todos os seguidores de orixá. De nada adianta você se iniciar, você ter assentamento, ter 1, 2, 3, 20 assentamentos e não seguir as orientações e as interdições, porque o babalaô não olha para sua cara e fala assim, esse aí eu vou dar tabu de bebida, tá com cara de que bebe muito. Não é assim. O Odu traz o seu tabu específico e pontual, e não são tantos tabus assim que a gente recebe. Alguns recebem alguns tabus mais agressivos, tabu comportamental, tabu de alimentos, tabu de roupas, você pode usar, você não pode usar, enfim, mas ele é pontual. E aí, o Odu que fala sobre isso é o Odu Odi Obará. Esse Odu Odi Obará, ele vai falar sobre um tipo de tabu, mas aqui é um tabu comportamental, um tabu social. Ele fala aqui sobre o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é aquela criança que vai crescendo e vai tendo desejo sexual pela sua mãe. Isso é o complexo de Édipo. E aí tinha uma família, um casal, um marido e uma mulher, 2 filhos. Mas esse marido, ele morreu. E aí o filho falou assim, quando eu crescer, eu vou casar com a minha mãe. E aí todo o povo da cidade falou, não pode, como assim? Ele vai casar com a mãe dele? Isso é tabu, isso nunca aconteceu, isso não pode acontecer. E aí esse rapaz cresceu e foi consultar Ifá para saber se ele poderia ou não casar com a mãe dele. E ele chegou para consultar Ifá e o Odu que saiu foi Odi Obará, Idimbará. E Babalaô falou para ele, você está pensando em fazer algo ou você está fazendo alguma coisa que você não pode, que é tabu. Você tem que parar de fazer isso para que você possa conseguir ter uma vida boa, uma vida longa, uma vida confortável. Mas esse rapaz não quis saber disso. Ele não ouviu o que o Babalaô estava dizendo para ele. Ele não ouviu o que as pessoas estavam dizendo para ele. Ele cresceu e ele casou mesmo com a mãe dele. E ele teve 4 filhos com a mãe. Então, todo mundo ficou pensando, mas ele não pode fazer isso. Os nossos ancestrais já disseram que isso é tabu, que isso é errado. Ele não pode fazer isso. O que está acontecendo? E aí, as pessoas ficaram na cidade se perguntando, como pode uma pessoa ficar fazendo o errado, uma pessoa ficar quebrando o tabu? Aqui entra também aquelas pessoas que ficam enganando os outros, aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento e fica fazendo as coisas para os outros, nenhum conhecimento de como que mexe com o orixá e faz para os outros, faz errado, estraga a vida da pessoa. Como que a pessoa faz tudo isso e nada acontece com ela? Então, uma pessoa foi até um ancião e perguntou a ele por que isso acontecia. Uma pessoa que estava quebrando o tabu, fazendo coisa errada, e nada acontecia com essa pessoa. Aí
esse ancião riu e falou: isso é assim mesmo, mas quando o tabu chegar, essa pessoa não vai ter para onde sair. E então, passou muitos anos e um dia a família foi para a fazenda e eles trabalhavam com agricultura. E trabalharam na agricultura e chegou a hora de comer. Então eles prepararam inhame pilado, atá, pimenta, carne para poder comer e fizeram toda a comida. E chegou a hora de pegar água. Então esse rapaz, né, que nesse momento ele era o marido da mãe, né, e pai daquelas crianças, falou para o filho dele mais novo: vai lá no rio e vai buscar água. O menino foi, passou um tempo e esse menino não voltou. Ele falou para o segundo filho: vai lá buscar água. O menino foi, passou um tempo e esse menino não voltou. E foi assim com o terceiro e com o quarto filho. Aí ele falou: que isso? O que está acontecendo? Falou para a mãe dele: vai lá pegar água, vai ver o que está acontecendo com seus filhos. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo à nossa live. Vai lá ver o que está acontecendo com seus filhos, como que eles foram e ainda não voltaram. E a mãe dele foi lá no rio e também não voltou. Então ele falou assim: eu vou lá ver o que está acontecendo. Todo mundo foi, ninguém voltou. Quando ele chegou lá, ele viu a mãe dele com os filhos sendo levada pela correnteza. E aí ele ficou desesperado e foi na cidade buscar ajuda. Por favor, alguém me ajuda? Minha família está sendo toda levada pelo rio. E aí o ancião virou para ele e riu. E falou: isso é tabu. O tabu veio cobrar você. E toda a família dele foi embora. Então, o tabu, ele pode sim demorar para cobrar aquela pessoa. Mas, quando ele vier, não tem para onde essa pessoa correr. Porque o tabu pode demorar 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos para vir pegar aquela pessoa. Mas quando o tabu vem, aí não tem para onde essa pessoa correr. Então, tabu matou a mãe e todos os filhos. E depois, esse filho também morreu. E aí acabou toda a família. Então, por isso que ele fala, nos ensina a seguir o correto, a ser obediente, a seguir os conselhos, para que nós possamos ter uma vida boa, uma vida tranquila, e que não seja cortada a nossa vida antes do tempo. Então eu queria trazer essa reflexão para todos vocês sobre a minha visão do acontecimento que teve lá no reality, né, do Big Brother Brasil. E a minha visão é essa: se essas duas pessoas fizessem Itefá, fizessem iniciação de Fá, sim, o tabu deles seria a bebida alcoólica. E aí fica aquela questão: o comportamento junto com o tabu. Então, todos os seguidores de Fá, eles devem sim seguir os conselhos de Fá, seguir seus tabus certinho, para que não possam ter problema na vida. E sobre todas essas pessoas aí que ficam fazendo besteira, que fazem o que não tem conhecimento para fazer, estragando a vida de um monte de gente, porque hoje no Brasil a gente vê que o IFA virou um grande comércio. Mas, como diz Idimbará, pode demorar 10,
20, 30 anos, mas Ifá vai pegar essa pessoa. Não vai ter para onde essa pessoa correr. Bom, pessoal, vamos interagir um pouquinho. Comenta aqui no chat se faz sentido para vocês. Deixa eu saber aqui se vocês estão gostando da live, se faz sentido para vocês. Sim, Éder Juliano, sim, um dia chega. Bom, pessoal, hoje, como eu disse no início, vai ser uma live curta. Eu estou com um visitante aqui em casa, então, mesmo com pessoas aqui, eu mantive meu compromisso de vir e conversar com vocês. E vou tentar sempre vir aqui falar alguma coisa para a gente manter esse contato mais próximo. Tá bom? Bom, pessoal, essa live vai ficar gravada aqui. Vocês podem assistir depois na gravação, podem compartilhar também com algumas pessoas, porque essa live não é só para pessoas que é do culto de Ifá. Sim, é para as pessoas do culto de Ifá, é para as pessoas que estão pensando em entrar no culto de Ifá, porque a pessoa já vai entrar sabendo o que ela vai encontrar. Porque como o Ifá, a gente está falando que está uma modinha, todo mundo quer entrar no culto de Ifá, mas ninguém sabe como que é difícil seguir Ifá. Porque Ifá não é brincadeira. Ifá, ele é rígido. É muito mais difícil você ser um seguidor de Ifá do que você ser um seguidor de qualquer outra religião. Ifá, ele cobra o caráter, Ifá, ele cobra o seu comportamento, ele quer que você seja uma pessoa honesta, ele está te olhando 24 horas. Não tem aquela questão de você, eu vou fazer isso aqui, não tem ninguém vendo aqui. Não, Ifá está vendo, os orixás estão vendo. Então, vou encerrar agora. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Peço que compartilhe essa live com um amigo. É um tema bastante interessante para as pessoas que são do culto e que não são do culto. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de todos. Ifá e todos os orixás possam abençoar a vida de cada um de vocês. Axé, Oreu.